professor José Eduardo Coelho Dias, mais conhecido como Zedu, nosso grande professor de Direito de Família, convidou hoje a professora Cláudia, que é doutora e mestre em psicologia, psicóloga judiciária, fala brevemente um pouco do currículo dos dois. E hoje, o tema, né, da palestra é a problematização, assim como o professor Marcos trouxe como um tema, um problema, é como ficam as crianças no divórcio. Tenho certeza que teremos grandes contribuições no dia de hoje, com esses dois gigantes aí do direito de família. Mas 1 hora de currículo, verdade, gente. O currículo deles é grande. Vamos lá. José Eduardo Coelho Dias é advogado atuante desde 1989, especialista em direito de família e sucessões pela Universidade Fácil de Sá, ano pelo qual é apaixonado, não dá para negar, né? Atualmente, além da militância nas áreas de família e sucessões, coordena o site especializado em relações familiares, questões de família, e atua como comentarista de direito de família na Rádio CBN. Vitória. Possui experiência como palestrante e ministrando a disciplina de Direito Civil 8, Direito de Família, na Faculdade de Direito de Caxias do Sul. Também é autor de livro e está no top 1 aí da Amazon, recentemente. A professora Cláudia, doutora e mestra, Cláudia Parece Roseiro, doutora e mestra em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo, graduada também em psicologia pela UFES, tem experiência na área de psicologia de desenvolvimento, pesquisando principalmente os seguintes temas: desenvolvimento humano, enfrentamento do divórcio parental, saúde infantil, hospitalização infantil e políticas públicas. Atualmente trabalha como psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, atuando em varas de família, vara de violência doméstica e familiar contra a mulher e varas de órfãos e sucessões. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia, seja muito bem-vindo, Zedu. Fiquem à vontade, a palavra de vocês. Ansiosos pela nossa última palestra da Semana Jurídica. Boa noite, gente. Boa noite. Professor Marcos, eu estava assistindo a sua palestra desde o começo, mas eu estava com a câmera desligada, porque eu acabei de chegar de uma correria, enfim, e estava até discutindo com a minha esposa. Você chamou atenção para algumas coisas que a gente percebe, se incomoda, se toca com aquilo, mas não sabe dar nome. E como foi sensacional a gente poder falar, puxa, é aquilo ali, olha, o Marcos está falando, é aquilo ali. E eu fui ficando num encantamento com a sua fala, né? Não pode chamar de palestra, com a sua fala, que eu fiquei empolgado. Eu ontem saí daqui, eu sempre detestei direito penal. Eu ontem saí daqui doido para voltar para a faculdade para ter aula com Márcia e Ticiano. Eu virei fã de direito penal desde ontem. Mas agora, Márcia, você vai me perdoar, eu descobri que eu sou fã de direito ambiental também, tá? Então, quer dizer, enfim, eu estou cada vez mais encantado e mais orgulhoso por fazer parte dessa equipe. Agora, é o seguinte, eu dei uma sorte danada de ter convidado a doutora Cláudia para fazer a palestra comigo aqui. Por quê? Porque, cara, que barra pesadíssima começar a falar logo depois de Marcos. É uma coisa absurda. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. A doutora Cláudia que vai falar com vocês. E dizer basicamente o seguinte. A gente que trabalha na área de família, a gente que começa a trabalhar mesmo, efetivamente, com os divórcios, com as crianças, a gente percebe que, apesar do Código Civil trazer lá um capítulo, né, da proteção à pessoa dos filhos, as crianças, na verdade, no meio daquela confusão toda, ficam invisíveis. A gente não consegue enxergar as nossas crianças. A gente até tem uma legislação maravilhosa, uma lei de alienação parental, que é uma bênção. A lei da guarda compartilhada, que coloca a autoridade parental de papai e de mamãe em pé de igualdade, como a Constituição diz. E a gente começa a perceber grandes evoluções na nossa sociedade. Eu falo sempre de coisas simples, como, por exemplo, o banheiro da família no shopping center, que permite que tanto
o pai quanto a mãe possam exercer a autoridade parental e os deveres parentais, a sua parentalidade em igualdade de condições. A gente fala isso tudo, mas a gente percebe que na hora que a questão é judicializada, na hora que a conjugalidade fica afetada, a parentalidade começa a se estremecer também. Isso traz muita preocupação. E qual é a preocupação maior que eu costumo ter? É o seguinte, a gente começa a achar coisas, a procurar por coisas que nem sempre estão presentes. A gente começa a procurar, quando percebe um comportamento de uma criança, a gente começa a procurar alienação parental. E eu digo sempre o seguinte, para quem só tem um martelo, tudo é prego. Então, se você só consegue olhar para a alienação parental, você vai achar alienação parental. Assim como você vai enxergar onde não existe situações de abuso, de tudo, enfim. E nesse contexto, eu tenho a Anne, uma colega em comum, que a gente tem uma processualista aqui, uma menina que eu tenho certeza que daqui a uns tempos, daqui a pouquíssimo tempo, vai estar decolando aí no cenário brasileiro, porque ela é espetacular. Ela vinha me falando do trabalho da Cláudia há muito tempo. Ela falava, Zé, presta atenção, essa moça está fazendo um trabalho assim com crianças e doutorado, e até que agora, finalmente, há algumas semanas, ela publicou um artigo extremamente palatável, são 17 páginas, onde ela fala um pouco desse trabalho. Então, apesar de ser muito difícil a gente falar, para mim, seria muito difícil falar logo depois do Marco, o que eu fiz? Eu vim protegido. Eu trouxe a doutora Cláudia, vou deixar a doutora Cláudia falar e vou ficar igual o pinguim de Madagascar. Vou ficar só no Sorria e acene e vou passar a palavra desde já para a doutora Cláudia, que eu tenho certeza que vai proporcionar para vocês uma noite inesquecível. Doutora Cláudia, muito obrigado por aceitar o convite para falar da nossa faculdade. Nós, professores, nós amamos isso aqui. E eu tenho certeza que os nossos alunos também têm uma relação de afeto com essa faculdade, que é uma coisa ímpar, inigualável. Tá? Muito obrigado. E com a palavra, doutora Cláudia. Boa noite, gente. Eu que agradeço, viu, Zedu, pelo convite. É sempre uma honra poder falar desse trabalho que eu fiz com muito empenho, com muito amor. E a ciência, ela só faz sentido quando ela vem atrelada com esse compromisso social de divulgação, né, dos resultados. Então, eu agradeço muitíssimo por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu realizei no meu doutorado. Hoje eu vou trazer para vocês, para a gente poder conversar, também não é uma palestra, né, é uma conversa sobre os dados, né, da minha pesquisa. Na verdade, é um recorte, né, da minha pesquisa. No total, eu fiz com 60 crianças e adolescentes. E eu vou trazer um recorte só das crianças hoje, para a gente poder conversar, que é o que trata meu artigo, né, que o Zedu comentou. Eu preparei uma apresentação, porque como a gente vai tratar de alguns dados, eu achei por bem formalizar, assim, deixar meio formatado, que aí fica melhor para a gente visualizar. Pode ser? Fique à vontade. Obrigada. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, assim, quando o Zedu propôs, né, essa fala, né, como ficam as crianças no divórcio, é difícil falar de uma forma ampla sobre esse assunto, porque as crianças fazem parte de uma população de muitas, então cada uma tem a sua particularidade. Por isso que é importante, né, como o professor Marcos falou anteriormente, sobre as pesquisas, porque elas vão quantificar e delimitar, trazer dados mesmo, que vão nos dar luz sobre algumas questões. E aí, para falar um pouquinho sobre como as crianças ficam como um evento estressor, né? Por quê? A situação da separação conjugal, ela traz em si um contexto de muitas mudanças para o casal, para os filhos, para todo esse sistema familiar.
junto com as mudanças, as adversidades e vários ajustamentos que esses membros têm que fazer para se adaptar a esse novo contexto, né? Os conflitos e esse contexto de mudanças e adversidades, eles podem interferir negativamente, então, na vida dos filhos, das crianças e dos adolescentes. Quando a gente vai estudar o impacto da separação dos pais na vida das crianças e adolescentes, o que os estudos mais recentes têm apontado? Que não é o divórcio em si que causa prejuízos aos filhos, mas todo o contexto de dificuldades que a família passa, que interfere diretamente na adaptação e o desenvolvimento infantil. Então, quando a gente fala sobre o impacto do divórcio na vida dos filhos, a gente tem que estar atento para esse interjogo de fatores de risco e fatores de proteção para o desenvolvimento infantil presente nesse contexto familiar de separação. Tá? E aí, quando eu falo de fatores de risco, eu estou falando do conflito entre os pais, eu estou falando da alteração do padrão econômico, né, os problemas financeiros vivenciados por aquela família. Enquanto fatores de proteção, eu falo desse relacionamento coparental entre os pais, de forma cooperativa, compartilhada, protege o desenvolvimento, a manutenção da relação entre os irmãos, né, mesmo na ruptura familiar, a manutenção dos contatos dos filhos com ambos os genitores, todos esses são fatores de proteção. E aí cada família vai ter o seu próprio interjogo de fatores de risco e de proteção. O que a gente percebe é que quando a balança, né, eu coloquei a balança, quando a balança pesa mais por fatores de risco, o desenvolvimento é afetado de forma negativa. E quando a balança pesa para os fatores de proteção, a criança é preservada, né, dos aspectos prejudiciais do divórcio parental. E aí, o divórcio, ele vai impactar a saúde emocional e a saúde física das crianças. E a gente precisa entender como que isso se dá. E aí, através do processo de estresse, que foi uma das variáveis investigadas, né, na minha pesquisa. O que é o estresse? O estresse, ele é uma resposta da pessoa a um evento, uma situação que está acima dos seus recursos para enfrentar, para lidar com aquilo, né? E aí, ele é condicionado por reações físicas, reações psicológicas, reações psicofisiológicas, que fazem parte desse processo de estresse. A situação estressora, né, o evento, aquele acontecimento de vida, ele pode ser avaliado pelo sujeito de diferentes maneiras. Aí eu estou falando de crianças e de adultos, porque esse processo de estresse é para qualquer, né, pessoa. Ele pode ser visto, então, a situação estressora como um dano, né, que você percebe o prejuízo e a perda que já ocorreu, né, o que está ocorrendo. O evento pode ser visto como uma ameaça, que você, então, prevê o dano que vai ocorrer, ou pode ser percebido como desafio. Então, assim, aquele evento, eu consigo resolver, eu domino, eu me sinto confiante para lidar com aquele evento. Então, para cada percepção dessa, nós temos um conjunto de emoções, né, um conjunto de comportamentos e de respostas fisiológicas, que a gente chama de estresse, né? Então, para cada pessoa, a percepção é diferente, às vezes, sobre o mesma situação. As crianças no divórcio, né, grupo de irmãos, quando a gente avalia, às vezes um irmão, uma criança, tem uma percepção totalmente diferente da outra. Então, essa percepção, ela é diferenciada para cada sujeito. E aí, o que interfere nessa percepção? Aí são características pessoais de cada sujeito e também as características ambientais, a história de cada um, aquele contexto familiar, né? E como é que o estresse evolui? Você vivencia uma situação,
todos nós estamos suscetíveis ao estresse, né? Os acontecimentos, eles nos mobilizam. Isso não condiciona respostas negativas ou respostas de adoecimento. Mas à medida como a nossa percepção sobre aquele evento, ela é vista como uma ameaça, por exemplo, isso tende a evoluir, por exemplo, uma fase de alerta, que é a primeira fase de estresse. Então, você tem um contato com aquele estressor e aquele estressor te mobiliza como uma ameaça. Então, você começa a se preparar para lidar com ele. Então, você pode ficar, né, com taquicardia, com as mãos suadas, né? Vou apresentar uma fala na jornada jurídica, na semana jurídica da Faculdade de Direito Cachoeira de Itapemirim. A gente começa a ficar ansiosa, né? Tudo bem que eu não percebi como ameaça, percebi como desafio. E aí você começa a se preparar, o seu corpo reage, a sua mente reage. Esse primeiro contato que você tem com o estressor em si, com aquele evento, aquela situação que você percebe como ameaça, você entra na fase de alerta. A partir do momento que aquele estressor se torna crônico, como é o caso do divórcio, né? Como é o caso da morte de uma pessoa da família, como é o caso de um problema de aprendizagem, e outros tipos, né, de situações que se tornam crônicas, você passa a ter que reinventar suas primeiras respostas. E aí esse cálculo de respostas que você, inicialmente, você lidou super bem, ou inicialmente você lidou mal, você começa a repensar. Como o estressor, ele está há mais tempo, né, ele se prolonga no seu contexto de desenvolvimento, o seu corpo começa a se desgastar. Aí você começa a ficar, por exemplo, com dor de cabeça constante, né, dor nas costas, problemas de insônia, né, falta de apetite. Então, você já começa a apresentar pequenos sintomas de desgaste naquele seu enfrentamento, no lidar com aquela situação. Você está na fase de resistência. Quando o problema persiste, o evento persiste, e você já não está encontrando com as respostas que você dispõe, com seus recursos cognitivos ali, os recursos sociais que você tem para lidar com aquela situação que se prolonga por um tempo maior, você começa a apresentar um estado de adoecimento, né? Um desgaste bem maior, que a gente chama de quase exaustão. A pessoa já não consegue mais lidar, mas ainda tem alguma força e alguma motivação para enfrentar aquela situação. Quando as forças já estão exauridas, quando a criança ou o adulto não consegue mais lidar com aquela situação, vem um adoecimento e a pessoa entra na fase de exaustão do estresse. Tá? Basicamente, esse é o processo do estresse. Tá? E uma outra variável que eu investiguei foi o enfrentamento infantil. Como que as crianças, então, frente a esse estresse, essa situação estressora, esse evento adverso na vida delas, que é o divórcio, né, dos pais, como que elas lidam? Como que elas enfrentam? Né? O enfrentamento, o coping, ele é entendido como uma ação de regulação. É como que eu me regulo, como que eu me adapto frente a essa situação de estresse. E para isso eu preciso coordenar internamente o meu comportamento, a minha emoção, a minha atenção e a minha motivação para enfrentar, para lidar com aquela situação de estresse. E aí no contexto, né, no meu trabalho como psicóloga nas varas de família, me intrigava muito como que algumas crianças lidavam super bem com aquela separação, e como que outras adoeciam seriamente. E aquilo me intrigava muito, que foi o que motivou a minha pesquisa de doutorado, que eu propus, então, investigar essa relação entre o estresse e enfrentamento das crianças e dos adolescentes frente a esse contexto de divórcio dos pais. O enfrentamento, as nossas respostas frente a esses eventos adversos da vida, eles podem ser classificados em um enfrentamento adaptativo, aqueles que vão ter um provável desfecho positivo no nosso desenvolvimento, que são as respostas de autoconfiança, busca de ajuda e suporte, quando a gente se propõe a resolver o problema diretamente, com a busca de informações, com a aceitação, que é a acomodação, quando a gente se propõe a negociar frente, né, daquele contexto adverso. Essas são famílias de enfrentamento,
que são adaptativas. Por outro lado, a gente também tem uma gama de estratégias de enfrentamento que são mal adaptativas, isto é, no final do processo nosso adaptativo, né, de desenvolvimento, elas terão possível desfecho negativo. Quais são essas estratégias? São as de delegação, né, você sempre imputar ao outro a responsabilidade sobre aquela situação, o isolamento, o desamparo, a fuga, né, a esquiva da situação, a submissão e a oposição, que são comportamentos mais agressivos. Então, a gente tem essas duas formas básicas de enfrentar, isso segundo a teoria minha de base, né, que é a teoria motivacional do Coping. E aí, vamos lá para a minha pesquisa. Como eu falei, esse é um recorte, né, da pesquisa, que eu trago, então, a avaliação de 30 crianças com a idade entre 10 e 12 anos, e seus genitores também, porque eles prestaram algumas informações, né, no meu roteiro de entrevista. Dessas 30 crianças, 18 eram meninas e 12 meninos. Eu busquei investigar, então, algumas características desse contexto familiar, investiguei também o estresse infantil, como que as crianças percebiam os eventos do seu contexto de desenvolvimento, que eu utilizei a escala de eventos percebidos, e uma escala de enfrentamento do divórcio parental, que eu adaptei para a minha pesquisa, utilizando essas 3 situações que a literatura aponta como os estressores que mais têm impacto negativo, né, no ajustamento de crianças no divórcio parental. Quais são essas situações, né? A de conflito entre os pais, a de afastamento de um dos genitores e os problemas financeiros. Essas eram as pranchas, essas figuras eram as pranchas que eu apresentava para as crianças, né? E a partir de cada situação, eu aplicava a escala de enfrentamento. Como que elas reagiam para cada uma dessas situações estressoras. Vamos lá para os resultados da pesquisa. O que a gente pôde observar? Que 36% das crianças apresentaram em alguma fase de estresse, tá? Uma vez eu ouvi, comentando da pesquisa, eu ouvi de algumas pessoas, mas só 36, né, de 100%. Esse é um número muito significativo, né, mais de 1/3 das crianças das varas de família, porque foi no contexto de vara de família, de processo judicial que essa pesquisa foi feita, mais de 1/3, né, um pouco mais de 1/3 das crianças estão sofrendo estresse, né, no seu desenvolvimento. Então, assim, isso é muito sério, isso é um número alarmante, muito significativo. Né? Dessas crianças que apresentaram estresse, a maioria estava na fase de alerta e de resistência, tá? Então, assim, né, na resistência já começa a apresentar sinais de desgaste, e na quase exaustão já estão apresentando os sintomas mais sérios, né? E quais foram as reações de estresse mais frequentes? As reações psicológicas. Aí eu trouxe alguns exemplos, né, para quem não é da área poder visualizar. Quais foram as reações psicológicas que as crianças relataram? Porque elas mesmas que respondiam, tá, gente? É importante salientar isso também. Nas pesquisas realizadas no divórcio, que tratam das crianças, são os pais que respondem, né? Na minha pesquisa, não, as crianças que respondem. Os pais participam da entrevista para a caracterização do contexto familiar. Estresse, enfrentamento, temperamento, que eu investiguei também na tese, todas as próprias crianças, os próprios adolescentes que responderam, né, a pesquisa. Então, quais eram as relações psicológicas mais frequentes? Preocupação com coisas ruins que podem acontecer, então sempre prevendo que algo ruim vai acontecer com eles. Nervosismo intenso. Então, imagina crianças de 10 anos, né, 11, 12. Sensação de tristeza, medo, aflição, mãos suadas, né, elas relatavam muito isso. Então, assim, como eu estou preocupada com coisas ruins que podem acontecer, nervosismo intenso, as mãos vão ficar suadas, né, a barriga fica doendo, que aí já são sintomas físicos, né. As reações psicofisiológicas,
Comer demais, tinha muitas crianças, e até mais assim, acima do peso mesmo. Então, porque comiam demais, agitação motora, né? Então, às vezes ia para psicólogo para avaliar a questão de hiperatividade. Não era uma questão reativa por conta do estresse vivenciado no seu ambiente familiar, né? Então, essa agitação motora, dificuldade de prestar atenção, ficar tímido, envergonhado, né? São crianças que estão o tempo todo se sentindo ameaçadas, né, frente a esse contexto. As crianças também respondiam quais outros eventos cotidianos da vida delas que estavam acontecendo ou que aconteceram nos últimos 6 meses, tá? Quais foram os eventos negativos que elas mais relatavam, os mais frequentes? Problemas na escola e problemas com amigos, né, que fazem parte ali do cotidiano imediato delas, né, desse contexto imediato de desenvolvimento. Discussões ou brigas entre os pais, aí 40% das crianças responderam. Preocupações emocionais, depressão, oscilação de humor, 36%. Problemas financeiros ou preocupações relacionadas ao dinheiro. Então, como é que elas percebem esses eventos? Tem muita gente que acha que a criança não percebe, né, o que está acontecendo. Ah, não, daqui a pouco ela brinca, distrai, e como se ela não tivesse por ali, né, vivenciando. As crianças participam do sistema familiar, né? A gente tem que entender isso. Elas estão ali e elas vão sim participar, perceber tudo que está acontecendo. Muitas vezes elas não podem falar. Elas não falam, mas elas sentem e percebem. Tópicos que a gente investigou no emocionais, né? Então, qual foi a reação emocional? Tá? São que elas mais sentem essas 3 situações estressantes. Maior na situação, quem sabe, né, da área do direito, quem trabalha com direito de família e estuda, a grande parte das famílias, os filhos ficam com um dos genitores e o outro acaba tendo uma convivência muito restrita, muito pequena, né? E a gente percebe isso claramente como eles relatam a tristeza com esse afastamento de um dos genitores, né, pós-divórcio. A segunda reação emocional mais frequente foi o medo, tá? E o medo foi maior na situação de conflito entre os pais, quando eles presenciavam as brigas, né, parentais. E como é que eles lidavam? Como eram os comportamentos, as estratégias de enfrentamento dessas crianças? As estratégias mais utilizadas foram do grupo das estratégias mal adaptativas, tá? Infelizmente. E aí, quais eram as estratégias mais utilizadas? De fuga, de oposição e desamparo. Só para vocês terem uma ideia, o que são esses comportamentos de fuga? É quando a criança evita, né, tem o comportamento de sair mesmo, né, de se virar, de fechar os olhos, de não querer ouvir, né? Negação, negar o fato que os pais separaram, negar que houve mudança da casa, né? Esse afastamento mental, muitos adolescentes que ficavam fechados só nos seus quartos, não conversavam com ninguém. Esses todos são comportamentos de fuga, características de estratégias de fuga. Os comportamentos da estratégia de oposição culpar os outros, desafiar, por exemplo, as autoridades, desafiar os pais, desafiar professores e agredir mesmo, né? Então, assim, muitos pais relatavam também essa mudança de comportamento nos filhos, como eles passaram a ficar mais agressivos na situação de pós-divórcio. Uma outra estratégia muito utilizada pelas crianças foi o desamparo. O que é o desamparo? Ele se caracteriza por comportamentos de confusão. Então, a criança não sabe, falou uma coisa, depois não sabe mais o que falou. Aquela criança que fica passiva, aceita qualquer coisa que você fala, né? Isso é muito preocupante. A exaustão cognitiva, a criança está sempre cansada. Só para aquela criança, sabe a criança que não tem mais o brilho nos olhos? Né? Então, uma criança que está exaurida cognitivamente, né? Essas são características do desamparo. E aí, o que a gente tem para refletir sobre esses dados, né? O que esses dados nos mostram?
que a situação do divórcio, ela é um guarda-chuva, que a gente chama de estressores. Ela comporta várias situações adversas para o desenvolvimento infantil. Então, tem a ruptura familiar e, com ela, um aumento de mudanças, de eventos negativos, né, concomitantes a situações estressoras do divórcio, né? E que esse acúmulo de eventos negativos nesse contexto do divórcio ocasiona para a criança? Desgaste mental e físico, estresse, problemas de competência, problemas emocionais, problemas de comportamento, né? A gente tem que conversar muito sobre a percepção das crianças, como é que elas se sentem ameaçadas no seu sentimento de pertencimento, no seu sentimento na percepção de serem amadas pelos pais, né? Porque toda essa necessidade básica de relacionamento, que é de ser amado, de estar junto, de ser acolhido, ele fica abalado nesse contexto, né? E quanto que essas crianças desenvolvem comportamentos depressivos e podem até, mais tarde, desenvolver um transtorno depressivo. O que a gente pôde também conversar, né, a partir desses dados, que essas estratégias mal adaptativas que as crianças, né, utilizavam, de fuga, de oposição, desamparo, que foram as mais utilizadas, elas falam dessa avaliação de ameaça frente a esses estressores, né? Então, assim, elas se sentem ameaçadas por esses estressores. De algum modo, esses estressores podem vir a ter ou gerar alguma perda, algum dano para elas. É assim que elas percebem. Por isso, essa intensidade emocional negativa, de tristeza, de medo, de raiva, por isso essa orientação de se afastar, não quero nem saber, não quero enfrentar, não quero lidar com essa situação, e por isso utilizar de estratégias mal adaptativas para lidar com essas adversidades, né? E aí, para nós que lidamos com as famílias nesse contexto de divórcio, saber, né, com os dados ali, né, na pesquisa empírica, que a situação com maior ameaça às necessidades psicológicas das crianças foi o afastamento de um dos genitores, né? Então, a situação que mais ameaça as crianças, nas suas necessidades psicológicas básicas, tá? Que é de relacionamento, de competência e de autonomia, é o afastamento de um dos genitores. O quanto que esse estressor impacta a vida das crianças. E aí, quando a gente fala das leis, né, Zedu comentou logo no início, a lei da guarda compartilhada, o quanto nós estamos longe de efetivar a lei, né? A lei, ela serve como um norte, e a gente precisa, no nosso dia a dia, fomentar isso, né? E o quanto que as equipes técnicas também, nós psicólogos, podemos auxiliar as famílias a encontrar maneiras de efetivar esse compartilhamento das responsabilidades. O quanto que os advogados que primeiro recebem essas famílias para entrar com os processos judiciais podem auxiliar essa família no plano de parentalidade, né? É super importante essa orientação à família. O próximo tópico é a questão do conflito interparental. Na literatura, ele é apontado como o fator que mais sério, né, mais prejudicial para o desenvolvimento das crianças. E aqui no estudo, a situação de conflito interparental, ela apresentou os maiores scores de estresse, que a gente chama, né, que é o estresse negativo, que é a reação de tristeza, medo e raiva. Isso também é muito importante, né? Os advogados que também primeiro recebem, né, a família, né, nesse momento aí, que pensa no processo de divórcio, tem um papel muito importante, né? O sistema de justiça tem um papel muito importante de propor modelos, né, de separação, de divórcio, que fomentem não o conflito, ao contrário, que auxiliem as famílias a encontrar soluções de maneira que os pais consigam minimamente manter uma parentalidade saudável para o bem-estar e o desenvolvimento dos filhos, né? E aí eu termino
falando um pouquinho sobre a importância da gente trabalhar com prevenção e promoção, né, da qualidade da relação parental, dessa parentalidade cooperativa, em que ambos os pais participam da vida dos filhos e cooperam entre si, trocando informações, né, trocando auxílio, apoio, e perceber que a família pós-divórcio, ela continua sendo uma família, né, e a criança precisa perceber isso a partir da atitude dos pais, da atitude dos profissionais que têm contato com esses pais. Por quê? Porque a qualidade da relação entre os pais, ela é essencial para o desenvolvimento infantil. É a partir da relação harmônica entre os meus pais que eu me percebo seguro naquela relação e naquela família, que eu tenho uma previsibilidade de rotina, eu não percebo aquele ambiente como caos, não, existe uma ordem, existe uma previsibilidade. Então, eu me sinto acolhido também por ambos os meus pais, me sinto amado por ambos os pais, né? E aí, também falo da importância de projetos, de ações que busquem atender essas crianças, né? Que busquem auxiliá-las de forma a prevenir e também manejar esses sintomas, né? Contribuindo para o processo de resiliência frente a essa adversidade, né? Fomentar também orientação para os pais, né? Orientação familiar, nesse momento que é tão delicado para todos. Eu encerro minha fala por aqui, Zedu. Espero que você me ajude agora a conversar um pouco mais. Vamos lá. A gente vê uma pesquisa dessas, a gente tem o sentimento, quando a gente está manejando os processos judiciais, a gente tem esse sentimento. As pessoas falam muito sobre direito de família ser um ramo do direito fácil, e eu sempre brinco dizendo o seguinte, olha só, de fato, se você for ao Google, talvez seja o ramo do direito que mais tem a petição pronta no Google, é o direito de família. Mas isso não é nada. A legislação é relativamente simples. Gente, você pegar uma legislação de família e comparar com a legislação tributária ou ambiental ou penal, é claro que a legislação de família é muito mais simples. A questão é, nós estamos lidando com algo que é os valores máximos do ser humano estão dentro da área de família. E a gente, às vezes, como profissional do direito, não se dá conta do que a gente está manejando. A gente não tem condição, às vezes, de olhar para um casal e achar... A gente, às vezes, olha para um casal e acha que o que está em jogo é uma questão patrimonial, e aí o advogado que tem essa cultura ainda antiga de dizer que advogado bom é advogado ruim, né, assim... Isso é ultrapassado. O advogado não é mais um ganhador de causas. Isso é para dinossauro, isso é para advogado pré-histórico que perdeu definitivamente o bonde da história. O advogado, ele é um trabalhador que trabalha com uma matéria-prima chamada conflito. E ele não vai ter nunca a pretensão de resolver conflito. Advogado não vai resolver, advogado vai tratar conflito. Vai dar o tratamento adequado. E, às vezes, dar o tratamento adequado pode significar, sim, entregar aquele conflito para o Estado. Agora, vou dizer mais, a pior coisa que pode acontecer num processo de família é uma sentença de mérito. É um juiz dizer se é procedente ou improcedente uma pretensão que você estampa. E eu vou dizer porque é muito simples. É muito simples. Sabe o que acontece? O Estado juiz jamais perdeu 1 hora de sono com aquela criança que está ali. O Estado juiz não tem a menor noção se aquele moleque tem alergia à lactose ou a amendoim. O Estado juiz não tem noção de que horas o menino dorme e se ele faz xixi na cama. O Estado juiz não tem noção de quem é aquela criança e se comete a crueldade de entregar para esse Estado julgar o destino, quantos dias da semana ele vai ficar na casa de quem. Às vezes é uma casa que ele não gosta, e não gosta por quê? Porque tem mofo, ou porque tem a cor amarela e ele não gosta da cor amarela, e daí ele pode não gostar, sim, é um direito dele como criança de ter uma percepção própria do mundo. Essa pesquisa que a Cláudia traz é um sinal de que a gente precisa, na área de família, estar sempre muito antenado,
Marcos, você não tem noção do quanto eu aprendi falando das cidades, eu lembrava, meu Deus, e as cidades para as famílias? Sabe o que acontece? A gente percebe que quando as famílias invadem as cidades, Marcos, os índices de violência caem assustadoramente. Quando as bandas de música estão no coreto, o vagabundo, o bandido não tá, cara. E cadê os coretos? Cadê o lugar para a gente fazer a banda de música? E as crianças estão brincando onde, doutora Cláudia? Onde que essas crianças estão brincando, pelo amor de Deus? Não estão. Elas vão ficar reduzidas a ficarem trancadas, prisioneiras nos seus condomínios de luxo. E quem não tem condomínio de luxo? Vai fazer o quê? Sabe o que ele vai brincar? Ele vai brincar de botar uma R15 no braço. E aí vocês não estão entendendo como é que a coisa está acontecendo. A realidade está dando na cara de vocês. Vocês vão ficar fazendo o quê? Papel de sonso? Vão fazer de conta que não estão enxergando o que está acontecendo por aí? O que é isso? Está na hora de acordar, está na hora da gente ler essas pesquisas da doutora Cláudia com bastante atenção, olhar para as crianças. Vamos lançar o nosso olhar para... Deixa eu só fazer um agradecimento todo especial, que eu não posso deixar de agradecer de forma alguma. Está presente entre nós aqui a doutora Cláudia Prete. Doutora Cláudia Prete, psicanalista. Doutora Cláudia Prete é diretora nacional do Instituto Brasileiro de Família, responsável pela de interdisciplinariedade, quer dizer, que faz exatamente o vínculo entre o direito e as outras áreas do conhecimento, e a gente precisa estudar, sim, quando a gente está na área de família, estudar psicologia, prestar atenção no olhar da psicanálise, prestar atenção na arquitetura, no urbanismo, em tudo, senão a gente não consegue andar nas cidades, a gente não consegue andar com a questão das crianças. Enfim, eu queria agradecer muito a Cláudia por ter trazido isso para a gente. Cláudia, se você quiser, Cláudia Prete, se você quiser falar alguma coisa também, será um prazer te ouvir também, uma surpresa aqui, uma convidada que de repente tem muito a somar também, porque tem um conhecimento bastante interessante nessa área, atua também como perita na questão das crianças, e ouvir a Cláudia, se ela puder falar umas palavras para a gente, vai ser bom demais. Bom, eu vou tentar falar sem aparecer no vídeo, porque eu não estou em condições de aparecer no vídeo, nem como o pinguim de Madagascar, tá, Zedu? Cláudia, querida, tudo bem? Tudo, Cláudia, uma alegria tê-la aqui. Eu estava aqui pensando, assim, é tão importante isso tudo, né? E foi tão interessante esse link. Eu não consegui ouvir a fala da pessoa como é o nome dele? Vinícius, que falou antes, eu peguei só o finalzinho, mas eu fiquei lembrando muito de uma coisa que outro dia eu escutei a respeito da palavra, do conceito, do conceito de lugar, né? Lugar que a gente na psicanálise preserva tanto e fala tanto do lugar da criança, da importância de dar lugar de sujeito à criança, de dar voz à criança. Outro dia, escutando uma pessoa falando da definição de lugar em geografia, no campo da geografia, ela dizia que no campo da geografia existem 3 definições de lugar, né? E uma delas, vou poupar vocês das outras 2, porque aí é muito geográfico, uma delas define a palavra lugar como um lugar onde você reconhece pela via do afeto, né? E eu achei muito interessante essa definição, porque isso traz justamente essa importância que a gente aponta para o lugar da criança nesses processos, né? Assim, tudo que vocês falaram, tanto o Zé Du na introdução, quanto a Cláudia, né, quando apresentou a pesquisa dela, assim, e hoje eu particularmente tive uma experiência na minha clínica, onde isso ficou muito escancarado, como que a criança perde o lugar quando o que entra em cena é o conflito parental, quando o que está em cena é o perder ou ganhar, é o quem pode mais, né? E a gente poderia ficar aqui a noite toda desfiando uma série de exemplos e de falas onde, de fato, a criança perde totalmente o lugar. E quando a gente junta o lugar a essa definição de afeto, né, independente dos conceitos da psicologia e da psicanálise, né,
Se isso está até na geografia, imagina isso dentro do psiquismo de uma criança, né? Só queria fazer essa observação. Desculpem aí, não posso aparecer, realmente estou aqui descabelada, mas gostei muito. Parabéns pelo evento. Cláudia, obrigado. Você sempre trazendo contribuições importantíssimas. E é isso, gente. A gente precisa olhar com mais... Mas eu só complementando, eu dizia que advogar em família, lidar com família, seja você um advogado, um defensor público, membro do Ministério Público, julgador, auxiliar da justiça de uma forma geral, seja em cartório ou, como é o caso, por exemplo, da doutora Cláudia Pareschi, que está aqui, que atua como psicóloga do juízo, trazendo essas informações, né? Como é importante a gente ter essa inter-relação, que noites maravilhosas a gente está tendo. Eu fico vendo os alunos falando no chat exatamente isso, essa coisa dessas informações, né, como a Cláudia destaca. A gente vai buscar o afeto lá na geografia para falar das cidades, a partir da pesquisa da Cláudia com relação ao enfrentamento do estresse, né? O direito é muito grande, né? O direito é muito, muito interessante. E é isso, Gabi, Francisco, os alunos que estão aqui, amigos queridos, enfim, eu agradeço muito a esse carinho que vocês sempre têm e coloco aí à disposição para perguntas, para, enfim, comentários que vocês quiserem fazer. Gabi, a bola é sua. Zedu. Muito obrigada, Zedu. Muito obrigada, Cláudia. Fica à vontade, Marcos. Deixa eu só complementar uma coisa que o Zedu falou, antes do fechamento, é que o direito realmente ele é grande, mas cada vez mais eu percebo, Zedu, que o direito sozinho não dá conta. E que as normas impostas artificialmente, descoladas do conhecimento sobre as sensações, os sentimentos e as humanidades, em todas as áreas do direito, vira uma tecnocracia que é muito perversa, cruel e improdutiva. O direito sozinho não dá conta, a gente tem uma academia jurídica tradicionalmente muito encastelada e que não estende a mão para outras ciências das quais a gente não tem nenhum conhecimento. Então a gente precisa estender a mão e aprender com muitos outros lugares e produzir uma epistemologia diferente. Está na hora da gente mudar e da gente perder um pouco dessa vaidade que às vezes o direito traz, né, que as pessoas têm medo do advogado, né, não fala isso perto do Zedu que ele vai te prender. As pessoas ainda têm essas coisas no imaginário e em alguma medida a gente acaba introjetando essas coisas e na verdade a gente precisa muito das outras ciências, né, porque não é a arquitetura que vai resolver o mundo, não é a psicologia, não é o direito, mas é a gente sentar para conversar, talvez, todos nós. E aí a gente consegue fazer a diferença. Sim. Muito bom. E aproveitando a fala do professor Marcos, é uma coisa que eu venho vendo, que eu acho que é algo positivo, que nós estamos caminhando, assim, por um período em que o direito, ele está fugindo um pouco daquelas amarras, daquele formalismo exagerado, e a gente está conseguindo fazer esse diálogo. E muitas vezes, assim, eu acho que até na própria FDC a gente percebe isso, com o próprio perfil dos professores, né? Alguns alunos falam muito, chamam essa atenção, que os professores eles estão mais próximos, cada vez mais dos alunos, e não fica aquela reverência, né, doutor, e aquela coisa, não, é você, é Gabi, pode me chamar de Gabi, não é senhora, não é doutor. Isso é muito bom para a gente, exato, que a Janaína colocou um direito mais humanizado, porque no final das contas, o que o direito quer é justamente trazer uma contribuição para uma sociedade mais pacífica. Então, não dá para a gente colocar os juristas naquele pedestal como se eles estivessem alheios à sociedade, muito pelo contrário. Eles estão ali no meio justamente para compor tudo isso. E são pessoas. Então, esse diálogo, esse intercâmbio, é cada vez mais urgente e acho que a gente está caminhando por uma vertente mais humanizada. Eu acho isso muito positivo, essa informalização, né, vamos colocar dessa forma, porque esse termo informalização do direito acaba sendo visto de modo pejorativo por algumas pessoas, mas pensando nesse diálogo constante com outras áreas, eu penso que essa informalização ela vem nos ajudar a se encontrar, né, nesses espaços que a gente
encontra hoje em dia nesses lugares. E aproveitando todas as falas e fazendo um comentário em relação a isso, achei muito interessante quando a outra Cláudia Prete, falou, né, do conceito de lugar, e todos nós falamos de lugares hoje, né? Hoje o tema central, alguns alunos pontuou, assim, parece que foi tudo combinado, né? Porque todas as falas, elas se ligaram. E a gente falou sobre lugares, né? O lugar da pessoa, o lugar da família, o lugar da criança, e tudo isso dentro desse universo que é a cidade, e não só a cidade. Então, repensar tudo isso a partir do ser humano no centro, não é nada mais, nada menos do que o nosso constituinte lá em 88 quis fazer com esse novo modelo democrático, né, que é trazer a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana para o centro do ordenamento. E parece que agora que a gente está começando a realmente abrir os olhos, que é o ser humano que é o principal disso tudo, e não o capital, e não outros interesses. Então, acho isso muito, muito importante, e olhar para a criança dentro desse contexto, principalmente da dignidade da pessoa humana, entendendo que dentro de um processo, né, de divórcio, que às vezes é o que as partes, né, que os adultos precisam para para poder conseguir exercer a sua própria dignidade da pessoa humana, essa criança não pode escolher tudo isso. E é preciso esse acompanhamento, né, esse olhar mais cuidadoso para essa criança que é uma pessoa que está em formação. E é tão complexo tudo isso. Um outro ponto que eu anotei, que eu achei muito interessante, eu queria fazer esse comentário, como que a voz e a comunicação das duas Cláudias é diferente da nossa, do direito, né? É uma voz muito mais afetuosa, a comunicação, a gente precisa muito aprender com ela. Elas falam abraçando. Exato, a gente escuta, a gente fica assim, meu Deus, parece que tá dando um abraço. Eu achei muito interessante isso, porque as duas parece que elas estão falando assim no mesmo tom. E eu já notei isso com algumas outras psicólogas que eu conheço, eu falei, gente, eu preciso muito aprender a falar assim. Porque a gente é tão assim, às vezes, no direito, é tão certo, sabe? É uma fala tão assim, impositiva, isso é o certo, esse é o direito, e a gente não se abre para essas nuances e a gente acaba se comunicando de modo um pouco violento. Acho muito exato, positivistas normativos, exatamente. E sair dessa comunicação violenta, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente visualiza hoje. Gostaria de agradecer muito, né, a presença dos alunos, de todos os professores que estiveram aqui conosco, dos nossos convidados externos. Chegou alguma coisa aqui. E, principalmente, gostaria... Na verdade, eu vou ter que abrir para outras pessoas falar, porque os cachorros começaram a fazer barulho aqui. Coisas do home office. Mas eu gostaria, principalmente, de lembrar para todo mundo, acho que eles querem... que a nossa semana jurídica toda, ela irá para o YouTube. A gente criou um canal do YouTube para colocar todas as palestras e vocês terão acesso a todas essas falas posteriormente. Também o que o professor Marcos Vinícius colocou em relação aos ensaios. Todas as palestras estão sendo transformadas em ensaios e serão publicadas na nossa revista da FDCI. Então, assim, essa semana jurídica está demais. Está muito boa. Eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês no dia de hoje. Passar a palavra para o nosso diretor Francisco, que vai fazer algum fechamento. Gente, encantado com todos vocês. Marcos Vinícius, Gabriele, Zedu, essa dupla de Cláudia aí. Muito obrigado, Cláudia. Parabéns pela pesquisa, muito bem elaborada. Cláudia Prete, você respondeu uma pergunta que eu estava me fazendo a todo tempo. O doutor Marcos Vinícius, primeiro ele fala do Yangel. O rapaz estudou 30 e tantos anos, 34 anos, e de repente a mulher dele fala que ele está errado, e ele tem que mudar de rumo. Isso acontece na minha vida o tempo todo aqui em casa. Daqui a pouco a minha fala que eu vou fazer tricô e crochê, abandona tudo, e eu vou fazer. Funciona mais ou menos assim aqui. Mas Marcos foi falando da nossa cidade e foi assim, gente, por que eu não estou conseguindo ficar triste com a fala dele? Porque a única coisa que tem de bom aqui, porque ela está a tantos quilômetros da praia, tantos quilômetros, a tantos minutos da praia, tantos minutos da montanha. E aí a Cláudia Prete, né, me explica, né, não, Francisco, é o seguinte, é o lugar como uma área com significado afetivo. E, na verdade, eu consigo entender como que eu consigo ser feliz diante de tantos amigos feios que eu tenho, como que eu consigo ser feliz diante de tantos lugares feios que eu fico,
mas eu acho que é o afeto que se tem, né, não pelo local em si, mas pelas pessoas, né, por aquilo que eles representam, que mesmo na Praça Jerônimo Monteiro, naquela caminhada no dia de sol, né, a gente consegue ser feliz em razão do grau afetivo, da escala afetiva que a gente coloca no nosso comportamento diário em relação a coisas e pessoas realmente, né? Mas a gente entende, Marcos, que e também Cláudia, né, colocado também do Zedu, né, como é importante, além da formação, né, que aí o direito não vai resolver nunca, enquanto outras disciplinas não entrarem, né, a própria espiritualidade, né, enquanto outras formações não passar a fazer parte da nossa vida, nós né, pensaremos que seremos igual martelo, pensando que todo problema que chega é prego, né? Mas, além da formação, a necessidade de sensibilizar mesmo, né? Porque nós não conseguimos nem ter a noção da beleza. E como vamos exigir o belo na nossa vida, né? Podemos viver em lugares feios e até sermos mal cuidados porque não temos essa noção. Isso é preciso, além de formação, é necessário realmente sensibilidade. E vocês, hoje, fizeram esse papel, né? Essa coisa de sensibilizar. Esses alunos que estão aí, eles foram tocados, no sentido de que precisam se formar, né? Se a ciência do direito de família tem menos normas a aprender, por outro lado, tem um outro mundo, né? De matérias que extrapola a seara jurídica, né? Do direito ambiental, então, nem se fala, né? Do direito penal, que a doutora Márcia está aí representando, né? São conflitos dos mais diversos. Então, ficou aqui a sensibilidade do quanto precisamos estudar a nossa formação, mas como precisamos ter sensibilidade, né, para saber atuar e para poder fazer justiça e para poder fazer o bem em si, né, e sobreviver nesse mundo, mas sobreviver com dignidade, né. Fica aqui o agradecimento por todos, para cada um que participou, notadamente por vocês, alunos, e estamos, né, acho que a gente pode dizer assim, estamos todos de parabéns.